Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Hoje, sexta-feira, 29 de maio de 2015, estamos começando aqui mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora, vamos deixar você bem informado com as últimas notícias do esporte, os assuntos de momento. E como hoje nós já estamos no final da semana, nós vamos falar dos jogos que acontecem neste próximo final de semana, já a partir desta sexta-feira, com a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco também nós vamos repercutir os detalhes do último classificado para a semifinal da Libertadores, as rodadas da Série C, da Série B, que envolve a presença aí de clubes de Alagoas, também será assunto aqui no Canal Esportes, além, claro, dos escândalos que nós já mostramos, né? Aliás, do escândalo, né, envolvendo a FIFA e que vários dirigentes estão envolvidos. Hoje acontece, daqui a pouquinho, a partir das 11h30 no horário de Brasília, a eleição para saber quem será o novo presidente da FIFA. Apesar de todo o processo feito durante os últimos dias e nas últimas horas chegou até a ser cogitada a possibilidade de um adiamento dessas eleições, a FIFA prossegue justamente com o seu processo e vai apresentar nesta sexta-feira o novo presidente do clube pelos próximos 4 anos, ou se Joseph Blatter vai permanecer por mais 4 anos no comando maior do futebol do planeta. São várias as agremiações, as federações envolvidas e, obviamente, esse escândalo que nos últimos dias vem tomando conta terá capítulos aqui também no Canal Esporte sendo passados para você, telespectador da TV Mar Canal 25. Também nós vamos trazer detalhes da preparação do CRB, que não joga neste final de semana, mas se prepara para a próxima terça-feira enfrentar o Oeste no estádio Rei Pelé. Alexandre Barroso segue ajustando a equipe para esse compromisso, onde o CRB busca mais uma vitória na competição. E a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro vai ser assunto aqui no Canal Esportes também, até porque neste final de semana nós teremos a rodada completa, mais uma rodada da competição. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, aqui no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo, voltamos em instantes. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Valeu, estamos agora sim começando o canal Esportes e lembrando para você que neste exato momento estamos ao vivo também pelo portal gazetaweb.com. Acesse e você pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 em alta definição. O portal Gazeta Web, que é o maior portal de notícias do estado, dá para você a possibilidade de poder acompanhar a programação da nova TV Mar através da internet. Também nós temos, através da internet, a possibilidade de você poder acompanhar na íntegra todos os programas já apresentados aqui ao vivo pela programação da nova TV Mar. Através do YouTube, nós temos o nosso canal, onde você digita TV Mar Canal 25 e vai justamente acompanhar todos os programas aqui da nossa grade na nova TV Mar. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br. O 3377-9097 é o telefone e você vai interagir com a produção do programa. É só você justamente manter contato com a nossa produção e acertar justamente sua pauta, seu assunto, que nós vamos lá cobrir para você. Tá certo? Vamos trazer as notícias iniciais aqui do canal Esportes desta sexta-feira, dia 29 de maio. Estamos aí já chegando no finalzinho do mês de maio. E a grande notícia, e que está sendo aguardada com muita expectativa, não vem de dentro das quatro linhas, não, vem de fora. A escolha do novo presidente da FIFA, Joseph Blatter. Há quem diga, inclusive acompanhando as rádios francesas no início da manhã desta sexta-feira, de que o Joseph Blatter tem amplas possibilidades de ser reeleito. Eu também acho, porque tem o poder na mão. Porque tem hoje comprometimento em várias federações já colocados em público. Em uma situação como essa, o Joseph Blatter está mais fortalecido do que o príncipe, né? O príncipe árabe, que hoje está sendo apoiado por muitas federações da UEFA, mas, obviamente, ainda não tem um peso suficiente para que, mesmo com todos esses escândalos, derrubar, enfraquecer o Joseph Blatter, que deve ser reeleito como presidente da FIFA. Mas vamos acompanhar os desdobramentos. O certo é que o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, que estava justamente na Suíça para esta votação, voltou ao Brasil e foi recebido ontem sob protestos na sede da entidade. Antes de falarmos desses escândalos da FIFA, vamos falar um pouquinho também de um evento que acontece nesse final de semana aqui no Brasil. É o UFC, né? O UFC Condit e Alves. É o duelo que será realizado em Goiânia, que vai envolver neste final de semana esse grande evento aqui no solo brasileiro, né? No estado de Goiás, e vamos acompanhar os confrontos deste final de semana. Vamos ver. No card principal, teremos o duelo pelo peso meio-médio entre Carlos Condit e Thiago Pitbull Alves, o brasileiro, né? Vai ser a luta principal mesmo, né? Faz parte de todos das lutas principais, mas essa será a última luta da noite. Pelo peso pena, o Charles do Bronx enfrenta o Nick Lentz. Na categoria peso meio-médio, o Kid Nunes enfrenta o Alex Cowboy. Pelo peso meio pesado, Francimar Bodão, que é brasileiro, e Ryan Dimo. No peso meio médio, Wendel Negão e Darren Till. E pelo peso leve, Francisco Massaranduba, também mais um brasileiro, e Norman Park são os confrontos que fazem parte do card principal nesse UFC, evento que é denominado só como UFC Condit versus Alves, que faz justamente a referência ao duelo entre Carlos Condit e Thiago Pitbull Alves nesse final de semana em Goiânia. Quer saber também os detalhes do próximo evento? Tá aqui, ó, no dia 6 de junho, em New Orleans, nos Estados Unidos, né? Henderson versus Botex, Tim Botex, não é isso? Peso pesado em Ben Rothwell e Matt Mitrione. Peso leve, Dusty Poirier contra Yancy Medeiros. Peso pena, Thiago Tavares contra o Brian Ortega. E no peso galo, Joe Soto contra o Anthony Bichak. No peso galo, Francisco Rivera contra Alex Cáceres. São os próximos eventos inseridos no card principal na semana que vem. Então, são situações que nós estamos destacando aqui e eventos seguintes do UFC que será realizado já a partir desse final de semana. Primeiro em Goiânia e logo depois na semana que vem nos Estados Unidos. Daqui a pouco nós vamos falar aí da decisão do Campeonato Mexicano, a primeira partida entre a equipe do time de Ronaldinho Gaúcho. Olha, não deu não, viu? Foi goleada, meu amigo, vou dizer.
impiedosamente goleada na decisão do Campeonato Mexicano, e daqui a pouquinho você vai acompanhar detalhes a respeito desse assunto aqui no canal Esportes, tá certo? Mas vamos dar sequência aqui ao programa, trazendo mais notícias, informações atualizadas do futebol internacional. Falando desse escândalo da FIFA, o Joseph Blatter, ele teve a oportunidade, atual presidente da FIFA já desde 1998 nessa condição, ele teve a oportunidade de dar um pronunciamento. Não chegou a concluir esse pronunciamento. Vamos ver o que foi que ele disse a respeito desse assunto. Ele diz o seguinte: não podemos deixar o espírito, né? Nós não podemos deixar o espírito da FIFA ser dragado para a lama. Diz o Blatter, discurso do presidente da FIFA antes da eleição, pede colaboração para que o futebol seja limpo. O Congresso teve protesto de manifestante pró-Palestina nesta sexta-feira. Né? Então já foi, eu falei ontem, mas ontem no horário de lá, né? Porque na verdade é aqui hoje. Em um discurso que abriu a eleição para a presidência da FIFA na manhã desta sexta-feira, em Zurique, Joseph Blatter enfatizou mais uma vez querer transparência no futebol, pedindo colaboração às federações para combater a corrupção. Abalado com o escândalo que atingiu a entidade, culminado na quarta, né, com a prisão de influentes executivos, o presidente frisou se tratar de indivíduos e não de toda a organização. É claro, ninguém vai colocar todo mundo na vala a respeito desse assunto, né? Realçando a importância de uma atuação incisiva para o combate ao jogo sujo. O que é que acontece em relação a isso? O Blatter hoje, nós não podemos aqui também chegar e dizer que todo mundo que faz parte hoje da cúpula diretiva da FIFA não presta, né? Nós não podemos também aqui sair com esse tipo de discurso, né? O discurso da revolta, né? Nós não podemos sair dessa maneira. Isso não faz parte, né, de uma postura equilibrada, mas que hoje existem pessoas no cargo da FIFA, que ocupam o cargo de vice-presidente da FIFA, que já declararam publicamente de que se Joseph Blatter for reeleito, vai entregar o cargo. Então, como é que eu faço parte da diretoria, que eu tenho o presidente que dá apoio, que foi que me colocou ali no cargo, mas eu vou à emissora de televisão, às emissoras de rádio, dizer o seguinte: olha, se fulano for eleito, eu vou entregar. Então, o Platini, ele que é um dos representantes da UEFA, também já chegou a dizer que, apesar do grau de amizade, mas existe hoje aí um processo, uma linha ideológica política que já não bate com o Joseph Blatter. E ele aconselhou o Joseph Blatter a deixar a FIFA. Olha só, é amigo do rapaz, mas disse isso. E aqui tem a imagem quando o manifestante é retirado durante o congresso da FIFA, realizado em Zurique, na Suíça, hoje, né? Já foi hoje essa manifestação. É triste, né, gente? Isso pro futebol, né, não tem nada a ver com aquilo que nós estamos acostumados, os grandes eventos, as grandes festas, principalmente proporcionadas pela torcida. E hoje nós estamos vivendo esse clima de escândalo no futebol, envolvendo o FIFA, envolvendo vários dirigentes. É uma situação extremamente constrangedora para nós que amamos o futebol. Imagine para esses que estão sendo citados aí, envolvidos. E mais gente vai cair, viu? Mais gente vai cair. Os Estados Unidos caiu de pau em cima desse assunto, já alertou que houve acerto para que a Copa do Mundo fosse realizada em 2010 na África. Olha, tem muitas situações aí que precisam ser esclarecidas. E cabe, claro, a quem acusa, cabe a apresentar provas e realmente definir para a sociedade o porquê disso está sendo levantado. No Vasco da Gama, Riascos foi apresentado. O jogador foi oficialmente apresentado. Ele que veio por empréstimo do Cruzeiro já está regularizado e fica à disposição do Doriva para o jogo deste final de semana contra o Atlético Mineiro. E na apresentação, quem roubou a cena? Quem? Eurico Miranda. Sempre ele. Quem foi que roubou a cena na apresentação do jogador? Todos os jogadores apresentados no Vasco em 2015, sempre ao lado do presidente Eurico Miranda. E ontem ele foi Eurico, né? Eurico foi Eurico ontem. Aqui eu sou o rei Sol. O presidente do Vasco rouba a cena durante a apresentação do atacante colombiano, rechaçando, né? Rechaça a pressão no Vasco e garante que
quem manda no Cruz Maltino é ele. Eu não vejo como nenhum tipo de novidade esse tipo de posicionamento, não. E é ele que manda mesmo lá dentro, né? Ele é que manda, é o ditador puro. A tarde em São Januário foi agitada ontem, após um treino cheio de novidades. O Vasco apresentou o atacante Riascos, emprestado pelo Cruzeiro até maio de 2016. Significa que ele joga até o Campeonato Carioca do ano que vem, né? Se for bem. Porém, quem roubou a cena na entrevista coletiva foi o presidente Eurico Miranda. Ele sentou ao lado do colombiano e acompanhou o novo jogador dizer que está preparado para conquistar títulos no Gigante da Colina. Tá aí a foto do Riascos. Né? Foi contratado pelo Cruzeiro. Foi muito badalada essa contratação do Riascos no Cruzeiro. Acabou perdendo espaço e agora vai tentar no Vasco. Ele que é colombiano, vai tentar no Vasco reencontrar os bons momentos no futebol. Vamos ver, né? Se com a camisa do Vasco dá certo. Eurico, o rei sol da colina, como Riascos não fala o português fluentemente, o presidente tratou de liberar o jogador e tomar a frente da entrevista coletiva. O Vasco não vence há 5 jogos e a torcida vascaína já está colocando uma pressão em cima do técnico Doriva. No último jogo, o Cruz Maltino saiu vaiado de São Januário. Mesmo assim, questionado sobre o momento do Vasco, Eurico Miranda foi categórico e afirmou que o único capaz de fazer pressão no Vasco é ele mesmo. Então, quem só faz pressão no Vasco da Gama é esse rapaz aqui, ó, Eurico Miranda. Que foto bonita, né? Aí ampliada para você de casa, né? Quem gosta do Eurico deve estar achando fantástico isso. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, vamos lá? Trazer mais notícias aqui. E os jornais pela Europa, eles ainda acabam colocando como destaque, né, as principais notícias envolvendo a principal notícia do futebol, né? As principais notícias não, a principal notícia do futebol que é esse escândalo da FIFA. Vamos ver então como foi que os jornais pela Europa acabaram tratando esse assunto. O jornal diz que investigações na FIFA devem revelar escândalo na Copa de 2002. O jornal italiano Corriere dello Sport estampou na capa de sua edição desta sexta-feira que a Copa de 2002 teve resultados manipulados por árbitros em favorecimento à Coreia do Sul. Entretanto, a manchete da publicação fez mais barulho do que sua reportagem. O jornal afirma apenas que um dia, talvez, as investigações sobre a FIFA descobrirão ligações com a Copa do Mundo de 2002. Afinal, especialmente ao juiz equatoriano Byron Moreno, que teve a arbitragem polêmica do jogo das oitavas de final contra a Itália, no qual mostrou cartões vermelhos e anulou o gol da Azurra. O jornal lembra que o senador Raffaele Ranucci, chefe da delegação italiana naquele Mundial, já havia denunciado possível favorecimento à Coreia do Sul, uma das sedes, em 2002. Na ocasião, os coreanos chegaram até a semifinal e eliminaram Portugal, fase de grupos, Itália nas oitavas de final e Espanha nas quartas, em jogos com polêmicas de arbitragem. O país sediou o Mundial junto com o Japão e terminou em 4º lugar. Está aqui a manchete do Corriere dello Sport, que é um dos principais da Itália. E tem aqui mais fotos do confronto da Itália naquela oportunidade. Olha, o detalhe é o seguinte, viu, gente? Que, infelizmente, agora muitas coisas acabarão surgindo, vai aflorar muitas situações. E uma delas é justamente essa manipulação de resultados em Copa do Mundo. Coisa que você ouvia nas mesas de bar, você ouvia na conversa informal com os amigos, que se suspeitava, mas que agora acaba ganhando realmente uma força enorme depois desses escândalos que nós estamos mostrando aqui no Canal Esportes. Então essa manchete é clara, né? Tem também dando destaque aí a despedida do Rafa Benítez, que deve ir para o Real Madrid, né? Ele que é técnico do Napoli, vai assumir por lá o lugar do Carlo Ancelotti, que foi demitido pela direção do Real Madrid. E a manchete daí do Corriere dello Sport é claro, falando da despedida de Rafa Benítez como ex-treinador do Napoli e que deve assumir a condição no Real Madrid. Então é uma situação triste para o futebol e é claro que nós vamos aqui repercutir ainda essa polêmica da FIFA, dirigentes, manipulação de resultados que agora surge para os próximos programas. Deixa a coisa acontecer.
Vamos a um rápido intervalo agora. Próximo bloco nós vamos trazer gols, vamos mostrar aqui também resultados, as rodadas deste final de semana. Vamos daqui a pouco repercutir tudo isso para você. Voltamos já. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Paredão ligado nas vidas dessa até embaixo. Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou o fazendeiro, eu quero ouvir que foi que chegou no Brasil. Vai, vai. Tenho muito gado no pasto e o bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma raiva, que uma maroca e uma... Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Pois bem, ontem nós tivemos a Libertadores da América e acabou sendo definido o último semifinalista da competição. Saiu do duelo entre Racing e Guarani do Paraguai. O jogo que foi realizado ontem à noite fechou assim a lista de confrontos de ida e volta das quartas de final da competição. E nós tivemos ontem um jogo muito equilibrado, como já havia sido também na primeira partida. O Guarani, que venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0, jogava pelo empate. Olha só, e o Guarani conquistou esse gol diante do Racing já no finalzinho, não foi, gente? Lá no Paraguai. O Guarani, que é o pai do Corinthians, né? Eliminou o Corinthians. Surpreendeu, né? Ao ter eliminado o Corinthians aqui no Brasil. E ontem o Racing conseguiu, o Guarani conseguiu parar o Racing jogando na Argentina, meu amigo. 0-0 foi o jogo. E por causa da vitória por 1-0 na primeira partida, o Guarani passou à frente, está classificado para a semifinal da Libertadores, né? Fantástica essa Libertadores que trouxe essa surpresa. Aí o duelo é o seguinte, vamos lá. Dia 15 de julho, River Plate e Guarani, primeiro jogo no Monumental de Núñez.
campanha do Guarani melhor do que a do River Plate, né? Tá na cara aí a coisa, porque o Guarani venceu uma e empatou a outra. O River passou pelo Cruzeiro, mas perdendo uma e ganhando a outra. Então, o Guarani vai decidir em casa, né? Essa sua vaga para a final, para ver se chega à final, né? Primeiro jogo entre River Plate e Guarani no Monumental de Núñez. E a primeira partida também no mesmo dia está programada para Internacional e Tigres, primeiro jogo no Beira-Rio. O Inter também, que perdeu uma e ganhou a outra, né? Ganhou a da classificação, vai jogar a primeira em casa e fará a decisão no México para saber se vai até a final da Libertadores. Essa é a situação de momento da Libertadores da América. Agora todas as competições vão dar uma pausa para o início da Copa América e, obviamente, essas competições no retorno, logo depois da Copa América, vai aí ser movimentada com todas essas emoções que nós estamos aguardando. Eu não gosto muito dessas pausas não, sabe? Eu acho que quebra muito o clima, né, da coisa, o embalo. Já tivemos várias equipes assim que se sentiram prejudicadas por causa de intervalos diante de competições no calendário internacional. Mas é o que manda, né, o calendário do futebol brasileiro. Eu acho que quebra a sequência. Seria interessante de que as competições elas acabassem e aí, claro, tivéssemos um intervalo, mas já com as competições concluídas. Com a competição em andamento, quando você vai retomar aquela coisa, já precisa de um tempo. E então o torcedor já sabe que quando voltar a Libertadores já vai voltar na fase semifinal com as 4 melhores equipes da competição disputando o título. Olha, você é fã de jogos eletrônicos? Eu venho da época do Indie Level, Pois é, eu na época, o Indie Level, exatamente, jogava Shootout na época do Super Nintendo. Eu sou velhinho, viu, na época de Superstar Soccer, né? Pois é. Então, esses jogos eletrônicos, eles, com a evolução da tecnologia, cada dia que passa, eles ficam mais perfeitos. E eu acabei, ainda sou jogador, né, de videogame, gosto muito, né? E tem o Pro Evolution Soccer, que hoje é distribuído para as plataformas Xbox 360 e PlayStation 4, né, PlayStation 3, né, da Sony. E acabei me transformando em um fifeiro. O que é o FIFA? O FIFA é um jogo praticamente, um jogo perfeito, cara. Tem várias ligas, você como treinador pode mudar de equipe, tem todos esses atrativos, você pode jogar nas mais diversas ligas, Liga Argentina, Liga Francesa, pode jogar em qualquer liga. E o Pro Evolution Soccer, que é o PES, ainda é muito engessado nesse aspecto quando se joga nessa liga em modo carreira. Mas aonde eu quero chegar? A FIFA, né, passa por um escândalo, mas os jogos eletrônicos produzidos pela EA Sports, que é detentora dos direitos de fabricação da série FIFA nas plataformas Xbox e PlayStation, ela lançou novidades essa semana da edição FIFA 2016, né? Ou FIFA 16. Hoje o FIFA 15 já é bastante vendido no mundo inteiro e o FIFA 16 também vai chegar e promete ser aí com muitas novidades. Vamos dar uma olhadinha então quais são dessas novidades que o FIFA vai trazer a respeito desses atrativos, né, gente? Aliás, eu tinha deixado aqui, rapaz, tudo certinho. Eu acabei... Aqui, tá aqui, beleza, vamos lá. Colocar esse material então no vídeo. Olha só, seleções femininas serão colocadas no FIFA 2016. Esse material está aqui no portal Lance. Vamos dar uma olhadinha então nesse material. Olha só. E a nação futebolística feminina estrapalhada e feliz. Finalmente, a EA Sports, que produz os games de futebol do FIFA, inseriu as mulheres da bola no jogo. O site da EA Sports anuncia o lançamento para setembro deste ano. E aí tem imagens, ou seja, para encurtar nossa história, no FIFA 16, certo? Que deve ser lançado em setembro, nós teremos futebol feminino, a categoria feminina. Então, fantástico, né? Isso aí, mais um atrativo para esse jogo, que na minha opinião é disparado o melhor, né? O jogo eletrônico associado ao futebol, para mim é o melhor, é o FIFA, disparadamente, pelos atrativos que tem. Tem mais atrativos. E aqui tem mais comemoração das próprias jogadoras, né? Se você observar, Alex Scott, comemoração das próprias jogadoras. A Ellie Yates, que é uma das grandes jogadoras também americana. E aqui tem todo o processo. Olha só que interessante como é. As jogadoras, elas espalham, elas vestem uma roupa especial,
para poder captar os movimentos. E essa roupa ela é repleta de sensores. E cada movimento que é feito, esse movimento é passado para o computador. E é por isso que o jogo fica tão perfeito, o jogo fica tão legal, né, para que se possa fazer com que a coisa realmente venha fluir. Olha só, se você observar, a jogadora está fazendo todo um movimento de corrida ali, e isso vai ser um dos atrativos no FIFA 16, o futebol feminino que será inserido no jogo. Fantástica, né? Já que nós falamos tanto em valorização e a FIFA e a CBF, como Marco Polo Del Nero, fala em valorização do futebol feminino, tá aí para as amantes do futebol, já que o videogame não é só coisa para homem, né? Vai ser coisa para mulher também, e a partir de agora, principalmente o futebol, que vai ter esse, eu diria, apelo para que as mulheres possam jogar o futebol com o FIFA 16, tendo futebol feminino. Vamos fazer mais uma pausa agora, vamos a mais um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos trazer os gols do Campeonato Mexicano. Vamos também mostrar a rodada seguinte da Série B do Campeonato Brasileiro e os jogos deste final de semana pela Série A e pela Série C. Voltamos já. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Paredão ligado nas vidas dessa até embaixo. Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou o fazendeiro, eu quero ouvir que foi que chegou no Brasil. Vai, vai. Tenho muito gado no pasto e o bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma raiva, tenho uma maroca e uma... Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E o design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Valeu, estamos de volta depois do rápido intervalo. Olha, a direção do Asa definiu o preço dos ingressos para essa partida do final de semana. O jogo será realizado amanhã pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui do Globoesporte.com. Vamos ver.
Tá aí, Alvinegro enfrenta o América de Natal às 7h30 no Municipal de Arapiraca pela Série C. Após o empate contra o Palmeiras por 0-0 na noite da última quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Asa agora vira a chave para a Série C do Brasileiro. No sábado, o time Alvinegro enfrenta o América de Natal às 19h30 no Municipal de Arapiraca para o duelo contra o Mecão, como é carinhosamente chamado pelos torcedores do América. O preço dos ingressos foram mantidos. Os valores antecipados continuam R$ 15 para a arquibancada baixa, R$ 25 para a arquibancada alta e no dia do jogo esses valores passam para 20 arquibancada baixa e R$ 30 arquibancada alta, respectivamente. Com 2 pontos, o Asa é o 6º colocado do Grupo A da Série C do Brasileiro. Na primeira rodada, o Fantasma empatou com Confiança fora de casa por 1-1. No segundo compromisso, outro empate pelo mesmo placar contra o Botafogo da Paraíba. Tá aí então a matéria do meu amigo Leonardo Freire, falando dos preços dos ingressos em Arapiraca para esse jogo entre Asa e América, amanhã às 7h30 da noite, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos dar sequência aqui ao programa? Vamos falar então? Vamos dar sequência ao programa? Vamos falar aqui das manchetes da Gazeta. Vamos lá trazer as manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia. A Gazeta que tem justamente como critério, todas as manhãs, né, de terça a sexta, nós estamos sempre repercutindo as principais manchetes da Gazeta. Então, na página de esportes desta sexta-feira, a manchete principal da Gazeta é essa. Vamos ver. CRB quer revisão de horários. Está aqui então a possibilidade que o CRB já buscou junto à Federação Alagoana de Futebol e à CBF nessas mudanças de horário que a equipe vai ter para poder mandar seus jogos na Série B do Brasileiro. Sentindo-se prejudicado com o público, o Galo já enviou ofício à Federação Alagoana de Futebol e à CBF. Sobre o próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Oeste, o zagueiro Gabriel alerta para não ocorrer surpresa desagradável. Matéria do Elton Santos, falando que o CRB está sendo muito prejudicado com jogos nesses horários às 9h50, 9 da noite, né? E aí tenta junto à CBF e junto à Federação Alagoana de Futebol, primeiramente, depois a CBF, essas mudanças de horário nos jogos seguintes da Série B do Brasileiro. Em sua apresentação, Cristóvão Borges afirma querer criar vínculos e que vai virar o gêmeo do Flamengo. O Fábio Novaes, tem aí a imagem da apresentação do primeiro trabalho do Cristóvão Borges no Flamengo, não tem? Vamos botar esse material aí, por favor, material da ESPN, desse primeiro trabalho aí do Cristóvão Borges como técnico do Flamengo, e na volta nós vamos dar sequência aqui às manchetes da Gazeta, tá certo? Né, do Esporte Interativo, né? Então tá bom, beleza. Imagens do Esporte Interativo, vamos ver então essas imagens do primeiro trabalho do Cristóvão Borges, novo técnico do Flamengo, ele que assumiu no lugar do Vanderlei Luxemburgo. Vamos ver. Tá aí as imagens do Cristóvão batendo papo com o Jaime de Almeida, né? Que até então era o técnico interino, comandou a equipe no jogo contra o Náutico. E essas imagens do Esporte Interativo já mostram aí o Cristóvão Borges querendo ali o quanto antes ficar adaptado a esse ambiente de trabalho. Ele que fez um bom trabalho no Vasco da Gama, depois teve outras experiências aí, inclusive aqui no Nordeste, quando foi técnico do Bahia, e agora é o novo técnico do Flamengo. Esse é o primeiro contato do novo comandante, Cristóvão Borges, ele que no Rio de Janeiro já passou pelo Vasco e pelo Fluminense e agora está tendo a oportunidade de comandar o Flamengo, uma equipe de massa, uma equipe de peso aqui no país. O presidente Carlos Miguel Aidar do São Paulo ofereceu a Rogério Ceni ontem um novo contrato para ele jogar até dezembro. Acho também justo. Acho que o Rogério ele deveria não parar no meio de uma temporada. Ele deveria parar no final dela. Eu acho que o mais correto seria isso. Não já jogou até agora, né? Ficava até o final da temporada. Em dezembro, depois do Campeonato Brasileiro, aí sim ele definitivamente parava. Não é pela sensação de ter sido eliminado da Libertadores, nem nada não. Eu sei que todo ser humano ele tem projetos na carreira. Mas acho que, para terminar bem, encerrar um ciclo, o Rogério deveria esperar o encerramento da temporada aqui no calendário do futebol brasileiro. Terminou o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, aí ele para. É só uma questão de opinião. Nada também contra se ele vier parar antes, como ele está pretendendo.
Ainda nas manchetes da Gazeta, CSA ainda tenta emprestar atletas. Atacante Pilar tem proposta de avaliação, viu, gente? Não é proposta de contrato, não. É uma proposta para ser avaliado no futebol português na equipe do Benfica. E de qualquer forma, uma situação boa para o jogador. E é um risco, né, rapaz? É triste essa situação do CSA, porque tem jogadores de qualidade e que podem estar em clube, que poderia, né, já estar em clubes de Série D do brasileiro, né, se preparando para uma Série D, ou clubes que se preparam já numa Série C em andamento. Mas, infelizmente, o CSA não tem calendário e vai passando por todas essas dificuldades. Na Série C, o Asa inicia a venda de ingressos para o jogo. Tênis potencializa a inclusão social na Barra de São Miguel. Parceria da prefeitura local e um resort desenvolve esporte com 60 crianças carentes. É um esporte caro, tênis, né? Já foi mais, mas hoje ainda continua sendo um esporte praticado por um grupo, mas um seleto grupo de atletas. Michel Platini pede que Blatter deixe a FIFA, foi aquilo que eu tinha colocado, né? Ele, apesar de amigo do Blatter, mas existem propósitos e a ideologia dele como responsável pela UEFA é hoje defender as federações e o que pensa essas federações. E Michel Platini acabou aconselhando o Blatter a deixar a FIFA. Agora deixe, se ele for eleito, ele vai ficar por mais 4 anos, meu amigo. Escândalo não afeta a seleção, é o que disse o técnico Dunga. Não escala, eu confio muito nesse aspecto também. Acho que o Dunga não aceitaria. Dunga não aceitaria. Pode ser que uma indicação ou outra, mas pelo perfil que ele tem, seria uma surpresa enorme para mim se tivesse envolvido e passasse por esse processo também de participação. Se bem que o Edmundo em 2008, né? Edmundo em 2008 já chegou a dizer que a Nike tinha uma participação nessas indicações aí de jogadores. Marinha está em cela com banheiro particular, diz governo suíço. Também não pode ser jogado assim, né? Deveria ser, mas não pode ser jogado assim, né? Tem banheiro particular na cela. Romário diz que Marinha é rato, fazendo referência a situações ilícitas, né? Quem é rato tem situações ilícitas. O presidente diz que pode monitorar corrupção. São as manchetes da Gazeta que você encontra diariamente, de terça a sexta, aqui no canal Esportes, repercutindo os principais assuntos do esporte, obviamente, né? A capa de esportes da Gazeta, mas de terça a domingo você tem também nas ruas, nas bancas, nos semáforos, a Gazeta circulando há 81 anos aqui em Alagoas. Campeonato Mexicano, primeira partida. Rapaz, jogo de ida da competição. Time do Ronaldinho Gaúcho, Querétaro, enfrentou seu adversário e foi impiedosamente goleado. Vamos ver. CONCACAF Champions League. Olha aqui, bela bola pela direita, Renteria invadiu a área, bateu, salva Thiago Volpi. O Volpi evita o que seria o primeiro gol da recuperação do Querétaro. Novamente o desvio errado, aí o Gomes, boa bola, pintou primeiro. Gol! Do Santos! Com menos de 5. Sempre o Ronaldinho Gaúcho em campo, como treinador. Olha o Santos, que bola! Passou à direita, muito perigosa essa finalização do Molina. Tem uma boa chance agora o Santos. Calderon, levantamento do Aldrete, toque de cabeça. Gol do Santos! Na cobrança de falta do Aldrete. Escanteio para o Querétaro, levantamento do William, toque de cabeça. O goleirão evitou, ela tocou no travessão. Que defesa do Agostinho pela direita. Lá vem o Abelha para mandar para a área, o desvio para o gol! Gol! De novo ele, Orozco! E agora nós temos a presença de 4 brasileiros do Querétaro. Olha o chute para o gol, Volpi pulou, a bola passou na finalização do Gonzalez. Tá aí o argentino Gonzalez, Pupo Gonzalez. Toca a bola no campo de ataque, olha só.
o Querétaro, o levantamento deu certo aqui pela esquerda. Olha o Querétaro tentando o primeiro. Esse é o William, bateu pro gol, segura o goleiro. Agostinho, dava a impressão que ele não ia segurar essa bola, rapaz. É porque a bola... Ganha bem esquerdos. Lucas Gonçalves. Olha a bola lançada, chegou pela direita, vem Giannini, já invadiu a área, pode bater pro gol, tocou no meio, Orozco, gol! 1, 2, 3, 4 vezes, Orozco, é o nome dele para fazer 12 gols na temporada, para alcançar os artilheiros do... É o Corral, mas... Olha só o giro, bateu, a bola passou à esquerda, Vila. Pediu escanteio, Vila. Vai para cobrar escanteio, Ronaldinho, bateu, Agostinho segurou. Mas cada um sabe o que faz da sua vida, né? O Ronaldinho, para mim, foi um gênio. Ele não quis que a sua carreira durasse. 74, atacante do Querétaro. Veio do Universidade de Chile, chegou em 2015. Olha a bola para a área, toque de cabeça! Gol! Gonzalez para fazer o 5º gol do Santos. E para levantar pela 5ª vez os torcedores dos... Pediu a substituição. Tá o levantamento para a área, olha só o desvio do goleiro. Por pouco não acontece o 6º gol. E a tentativa. Bateu Ronaldinho. Mandou para a área. O desvio de cabeça vai para fora. Bola perigosa. Cabeçada do chileno Rubio. Pois é, a situação do Querétaro muito difícil. Para conquistar o título mexicano, vai ter que meter pelo menos 5 gols e não sofrer nenhum jogando em casa na outra semana, né? Esse 5-0 para o Santos Laguna deu uma ampla vantagem para a tradicional equipe mexicana do Santos, que quando se fala em Santos, todo mundo pensa que é o Santos do Brasil, mas é o Santos Laguna do México que acabou conquistando esta condição. Lembrando que no Querétaro nós temos 4 brasileiros, entre eles o Thiago Volpi, ex-figueirense, que você viu aí sendo citado na matéria, Danilinho, ex-Atlético Mineiro, também hoje está no futebol mexicano, Ronaldinho Gaúcho participou dessa partida entrando apenas do segundo tempo. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, vamos falar de mais futebol, vamos trazer mais notícias positivas. Pois é, vamos falar do Barcelona então aqui. Tem um Barcelona aí, gente? É sobre o que o Barcelona aí, que eu vi a foto aí do Messi e do Neymar, né, abraçados? Beleza, é sobre a decisão da Copa do Rei, né, contra o Atlético de Bilbao. Vamos ver então essa matéria do Barcelona, vamos colocar aí, com a imagem do ESPN. A Copa do Rei acontece em jogo único. Então, o normal seria disputá-la em campo neutro, certo? Mais ou menos. Neste ano, o Barcelona conseguiu levar o jogo para o Camp Nou. Uma boa notícia para os jogadores. Ens va millor també jugar al nostre camp, ja el coneixem molt millor i bueno, serà un partit molt difícil contra un grandíssim rival i bueno, intentar guanyar aquest partit e després pues, disfrutar d'aquesta Copa del Rei. Poder jogar a final aqui em seu estádio é uma vantagem do Barcelona no duelo contra o Atlético Bilbao. Só que essa possibilidade só existiu por causa do Real Madrid. A la que el Madrid vio que ellos no estarían y estaría el Barça y el Athletic, que son dos clubes que son rivales, el Madrid nunca ha ofrecido el estadio. Si no lo ofrecía, no había ninguna opción, absolutamente ninguna, de que el Santiago Bernabéu, que es por lógica el estadio ideal para esta final, pudiese ser sede de la final. Sem poder jogar no Santiago Bernabéu, o Vicente Calderón, o estádio do Atlético de Madrid, seria uma opção. Mas daí, o rock and roll entrou no caminho. Calderón no estaba porque había un concierto de AC/DC, el grupo australiano, que también estaba tocando en el Estadio Olímpico de Montjuïc de Barcelona, que era otra opción. O Betis e o Valência também ofereceram seus estádios, mas não teve acordo. Y a partir de ahí, el Athletic y el Barça ofrecieron sus propios estadios, considerando que podía ser su mejor opción. ¿Por qué eligieron el Camp Nou? Porque es el más grande. Al ser el más grande, lo que permite también es que estos directivos tienen más entradas para ellos. Para compensar a desvantagem, o Atlético aposta em sua torcida. Espera-se que pelo menos 40 mil bascos estejam no estádio no sábado.
O sonho de uma das torcidas mais fanáticas da Espanha é transformar a desvantagem em motivação. Afinal, ganhar um título do Barcelona é bom, mas ganhar do Barcelona no Camp Nou seria ainda melhor. Seria histórico, né? Ou será histórico se isso acontecer. Decisão da Copa do Rei na Espanha é como se fosse a Copa do Brasil aqui, né, no nosso país. São competições relativamente diferentes, mas que têm o mesmo propósito, a mesma situação. A seleção brasileira acabou se despedindo da Austrália e chega à Nova Zelândia para dar sequência a uma preparação no time sub-20. Vamos ver. Todo o projeto, quando envolve translado, ele é um pouco cansativo para o atleta, mas esse planejamento já havia sido feito, né, no intuito de minimizar o desgaste. Utilizamos o dia de hoje, em função do pós-treino, né, do pós-jogo, perdão, como uma estratégia de viagem. Um dia que praticamente não tem nenhum tipo de atividade, o foco é basicamente uma recuperação e ela foi feita durante todo o processo de translado. Amanhã, sexta-feira, os atletas iniciaram normalmente as atividades, dando sequência à programação para o campeonato. Temos também aqui a permanência de 2 ou 3 dias antes do início da competição, o que permite uma adaptação ao fuso horário. Pois é, tem todos esses processos aí que são colocados, né, de deslocamento, que acaba muitas vezes deixando o jogador cansado. Não só o jogador, como comissão técnica, e eles precisam desse descanso. Série B do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma olhada nos jogos que acontecem nesta sexta-feira. Vamos lá, colocar aqui no vídeo para você os jogos desta sexta-feira e também de mais uma rodada, né, da rodada de número 4 da competição. Teremos hoje à noite o Bragantino enfrentando o América Mineiro, Santa Cruz e ABC, e o Bahia e o Paraná. Amanhã o Botafogo joga contra o Vitória, às 4 da tarde no Engenhão. O Boa Esporte joga contra o Paysandu, Criciúma e Atlético Goianiense. Sampaio Corrêa e Náutico. E as partidas das 9 da noite, o Luverdense joga contra o Macaé. E o Oeste, adversário do CRB, joga também amanhã contra o Mojimirim. O CRB que já jogou na última terça-feira contra o Ceará e ficou no empate pelo placar de 1-1. Só jogará na próxima terça-feira aqui em Maceió de novo contra o Oeste. Partida marcada para as 9h50 da noite, né? Pela 5ª rodada da Série B do Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha então na classificação da Série B, como é que ficou justamente depois do jogo do CRB realizado no final de semana. O CRB que pode perder posições, mas a classificação da Série B é essa aqui. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha então. Náutico é o líder com 9 pontos. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Está muito bem arrumado nesse início de campeonato o Náutico. Empatou com o Flamengo na Copa do Brasil, né? No meio de semana. O bloco das equipes com 7 pontos. Em segundo, Bahia. Em terceiro, Sampaio Corrêa. Em quarto, Botafogo. No bloco das equipes que tem 6 pontos, o Macaé é o quinto, o Vitória é o sexto. No bloco das equipes que tem 4 pontos, aí muitos clubes, né? América de Natal, o sétimo, oitavo, o ABC, em nono, Ceará, em 10º, Luverdense, 11º, Atlético Goianiense, 14º, Paraná, e 12º, Paraná, e 13º, CRB. Aí os critérios é o saldo de gols. E o número de vitórias na competição, desculpa. Em 14º, o Paysandu, com 3 pontos. O Santa Cruz é o 15º, com 3. Em 16º, o Oeste, com 3 pontos. E aí a zona de rebaixamento, que hoje é formada por Criciúma, 3 pontos. Bragantino, 3 pontos. Boa Esporte, 1 ponto. E o Mojimirim, apenas 1 ponto na competição. Essa é a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela Série C, também nós vamos trazer aqui no finalzinho do Canal Esportes a informação, porque a Série C tem um asa, nosso representante, né? Então a Série C deste final de semana, para você colocar na sua agenda, terá esses jogos aqui pelo Grupo A. Vamos colocar então as partidas do Grupo A, rodada de número 3 da competição. Vamos ver. Amanhã nós teremos Icasa e Salgueiro, Botafogo e Confiança às 7 da noite, Asa e América de Natal às 7h30. No domingo, outras 2 partidas, o Águia
joga contra o Vila Nova e o Cuiabá enfrenta o Fortaleza na segunda-feira, fechando assim a rodada de número 3 da Série C do Brasileiro. Com isso, a classificação de momento da Série C é a seguinte: no grupo A, o Fortaleza lidera, tem 6 pontos. Na segunda colocação, o América de Natal tem 4, vai pregar o asa amanhã, né? Em terceiro, o Salgueiro com 4 pontos. Em quarto, o Vila Nova com 3. O Cuiabá é o quinto colocado, 3 pontos. Em sexto, o Asa com 2. O Águia de Marabá é o sétimo com 2. Em oitavo, o Botafogo da Paraíba com 1 ponto. E aí a zona de rebaixamento é formada por Confiança com 1 ponto. E o Icasa, que é o lanterna, ainda não pontuou na competição. No outro grupo, o grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, né? O grupo que envolve mais equipes presentes do eixo Sul-Sudeste, né? Vamos dar uma olhadinha então nos confrontos deste final de semana. O Madureira joga contra a Portuguesa, a Tombense joga contra o Caxias, o Londrina enfrenta o Juventude, esse jogo já no domingo. O Brasil de Pelotas joga contra o Guaratinguetá e o Guarani joga contra o Tupi. A classificação desse grupo, né, o grupo B da Série C do Brasileiro, é o Tupi líder com 6 pontos. O Londrina é o segundo colocado com 6. Em terceiro, o Brasil de Pelotas com 2. Em quarto, o Madureira com 2 pontos. O Caxias é o quinto com 2 pontos. Em sexto, o Juventude com 2. O Guarani tem apenas 1 ponto, está em sétimo. Em oitavo, a Portuguesa, também 1 ponto. E na zona de rebaixamento, Tombense e Guaratinguetá, pelos critérios, pelo saldo aí, pelo déficit, na verdade, de gols, acaba sendo aí as equipes que compõem a zona de rebaixamento. Tombense e Guaratinguetá. E para fechar aqui no Canal Esportes a lista de jogos que nós vamos ter neste final de semana, vamos falar da Série A, né, gente? Série A do Campeonato Brasileiro, até porque tem jogos neste final de semana, e nós vamos também deixar você atualizado, você bem informado com as notícias aqui na sequência do programa. Nós vamos ter jogos da 4ª rodada, jogos só programados a partir de sábado. Vamos ver então quais são os jogos. Ponte Preta e Chapecoense, Curitiba e Avaí, Joinville e Atlético Paranaense. No domingo, às 11 da manhã, Santos e Sport, na Vila. Corinthians e Palmeiras, o clássico, às 4 da tarde. Internacional e São Paulo, no Beira-Rio. Atlético Mineiro e Vasco, no Independência. Goiás e Grêmio. Fla-Flu, às 6h30 no domingo, Flamengo e Fluminense. Figueirense e Cruzeiro são os jogos desta rodada de número 4 da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem na classificação, de momento, a seguinte ordem. Vamos lá, o Sport lidera o grupo que tem equipes com 7 pontos. Em segundo, Goiás. Em terceiro, Corinthians. As equipes que têm 6 pontos. Em quarto, São Paulo. Em quinto, o Atlético Paranaense. Em sexto, a Chapecoense. Com 5 pontos e isolado, a Ponte Preta está na 7ª colocação. Em oitavo, o Atlético Mineiro com 4 pontos. Todo mundo aí com 4 pontos. Avaí, Santos, Grêmio, Fluminense e Internacional. Todo mundo com 4 pontos. Em 14º, Curitiba com 3. O Vasco é o 15º com 3 pontos. O Palmeiras também está isolado em 16º com 2 pontos. Até aqui, 1 derrota e 2 empates. E na zona de rebaixamento, o Flamengo, Cruzeiro, Figueirense e Joinville, todos com 1 ponto apenas. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes, deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes. Um grande abraço, fique com Deus, ótimo final de semana e até segunda. A gente se vê.